paz do Senhor, família Tempo de Influenciar. Estamos mais uma vez aqui para crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o nosso estudo acerca da Mateus 5, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, hoje iremos falar sobre o ensino a respeito do juramento. O que nós devemos, a nossa palavra deve ser sim, sim, ou não, não. Porque passando disso, o Senhor Jesus vai nos dizer que é do maligno. Hoje é um assunto muito interessante, importante para o meu elevo espiritual e o teu. Então eu espero que você aproveite, estude o máximo acerca das leis e dos mandamentos do Senhor, porque como nós temos falado em todos os vídeos, ele não veio para extinguir ou revogar a lei, mas sim cumpri-la na sua plenitude. E hoje nós vamos aprender do juramento. Mas desde já, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque junto nós vamos propagar a palavra e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, pegue a tua Bíblia, pegue o teu caderno de anotação, anote os versículos que nós vamos estar falando, o capítulo, para que depois você possa ir mais a fundo e estudar mais acerca desse assunto. Então abra a tua Bíblia lá comigo, em Mateus 5, estaremos lendo do 33 até o 38, a primeira leitura, a menção do texto sagrado, que vai nos falar ensino a respeito do juramento. Que diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos? Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jure de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então Jesus Cristo vai nos aconselhar que aos antigos foi dito: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Aqui os antigos já diziam, os profetas, Moisés, a lei já dizia, que não pode de forma alguma, de maneira alguma, eu fazer um falso juramento. O que é um juramento falso? Quando eu prometo algo a alguém, digo que vou fazer, mas acabo não cumprindo ou dando para trás. Tudo que nós dissermos que vamos fazer ou prometer, temos que cumprir. Mas Jesus Cristo, ele amplifica, já dizendo que não é nem para nós fazer juramento pelo céu, porque lá está o trono de Deus, nem pela terra, porque a terra é estrado dos pés do Senhor, nem por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade santa, e nem por nós mesmos, porque não podemos acrescentar um fio branco ou preto no nosso cabelo. Ou seja, nós não temos domínio de nada, controle de nada. Então, muitas das vezes eu tenho que cuidar, porque nas nossas ansiedades, nos nossos impulsos, muitas das vezes, nós queremos fazer como Jefté. Jefté fez um voto de tolo. Ele disse que se o Senhor entregasse os inimigos nas suas mãos, a primeira coisa que entrasse pela sua porta, ele sacrificaria o Senhor. E foi a sua filha. Ou seja, ele teve que cumprir, porque ele prometeu. Então nós temos que cuidar com os nossos juramentos, com aquilo que nós, na ansiedade, quando estamos afoitos ou afobados ou emocionados de jurar. Porque tudo que nós falamos, nós temos que cumprir. Aí nós lembramos, quando eu estou aqui falando com você, me vem acerca do casamento, quando ali a gente faz um juramento, o esposo e a esposa, de que serão fiéis, amarão um ao outro, até que a morte os separe.
Ou seja, é um juramento e ele não pode ser quebrado. Porque uma vez jurada a palavra sim, ela não pode ser quebrada. Olha como o juramento ele é uma coisa poderosa, uma coisa que o Senhor vê e o Senhor nos cobra que seja cumprido. Então eu e você temos que aprender aqui com Jesus Cristo que Jesus está dizendo, não jure, mas que a tua palavra quando for sim, seja sim. E quando ela for não, é não. Eu dei um estudo para os casais e expliquei num culto de que quando a palavra é não, é não. Nós, tanto quanto o homem, quanto a mulher, temos que compreender que a nossa palavra, ela tem que ter valor. Se você disse não, é não. Não existe voltar atrás, não existe fazer de outro jeito. O teu sim tem que ser um sim ou não, um não. Já me deparei por várias situações que eu disse sim para tais pessoas, me decepcionaram, mas o meu sim continuou e eu cumpri aquilo que tinha falado. Mesmo que houve uma decepção, porque se você disse sim, você tem que cumprir. Não interessa se você brigou, não interessa se você discutiu, não interessa se você foi traído de alguma forma, mas você tem que cumprir aquilo que falou. Viver a palavra de Deus, andar na palavra de Deus, compreender a palavra de Deus não é essa facilidade que o mundo gospel, evangélico ou católico tem pregado. A palavra de Deus ela foi feita para seguir na sua plenitude. E aqui quem está falando desta forma é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo espera que dos seus discípulos, de mim, de você e de todo aquele que o aceita no seu coração, quando ele diz aqui que é para nós não jurarmos nem por Deus, nem pela terra, nem pela cidade santa, nem por nós mesmos, é que o Senhor está dizendo e explicando para mim e para você que ele espera que nós, os seus discípulos, a nossa palavra já basta. Eu não preciso jurar. A minha palavra já basta. Se eu disser a Deus, num propósito, que se o Senhor me abençoar em uma área eu vou ofertar, já basta. Eu já tenho que entender e compreender que eu vou fazer aquilo. Se eu disser para o Senhor que a partir de hoje eu não vou mais ficar tanto tempo, vamos supor um exemplo simples de todos entender, eu não vou usar mais a minha rede social, a minha palavra tem que ser sim, e eu não tenho que usar. Doa o que doer, me dê vontade que der, mas a minha palavra tem que se cumprir. Se você prometer algo a alguém, dizer para uma pessoa, meu amigo, né, no final de mês eu vou te abençoar com R$100, vamos colocar um exemplo assim. Chegou o final do mês, o teu salário veio menos do que tu esperava. O que tu tem que fazer? Cumpra a tua palavra. Porque uma vez que nós dissemos sim, é sim. Se eu for comprar algo de alguém, vamos colocar um exemplo. Comprei um produto de alguém e disse, dia 10 eu vou te pagar. Eu tenho que cumprir. Se, claro, acontece de muitas das vezes a gente acabar se apertando, mas vai lá e converse com a quem você está devendo. Se acerte, porque a tua palavra tem que ser assim. A nossa palavra tem que bastar. Você que é levita, líder, obreiro, pastor, missionário, tudo tem que ser sim. Se o teu pastor te der uma obra e tu disser sim, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Você vai cumprir até que Cristo coloque outra coisa na tua mão. Porque uma vez que dizemos sim, é sim. Nós temos que compreender que Jesus espera que a nossa palavra tenha valor. Tudo que você falar, então, antes de prometer, antes de dizer algo para alguém, pense.
Se dentro das tuas possibilidades, se dentro de ti isso vai ser cumprido, passe o que passar, aconteça o que acontecer. Nós temos que cuidar, porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje o Espírito Santo habita dentro de mim, de você, e Pedro já dizia em 1 Pedro, sede santo, porque Cristo já dizia, sede santo, porque eu sou santo. Cristo quer de nós a santidade, e a nossa palavra está atrelada à santidade. Porque um atributo de Deus é que o que ele fala, ele cumpre. Independente de circunstância, situação, ele cumpre, porque ele é fiel a ele mesmo. Então Deus e Jesus Cristo espera que nós também sejamos assim, que a nossa palavra seja uma só. Sabe, muitas das vezes tem situações nas nossas vidas que se apertam, dificuldades que a gente passa, lutas que a gente passa, por causa que nós estamos pecando nesse mandamento, nessa ordenança, de que o nosso sim tem que ser sim, não, não. Tem muita gente que brinca com essa ordenança. Trata com a pessoa tal coisa, tal dia, e depois não liga, não dá uma satisfação, não explica, não procura de todas as formas cumprir com o que falou. Aqui em casa a gente tem uma coisa engraçada, minha esposa, não é que é engraçada, é uma coisa interessante, mas eu sempre digo, a minha esposa diz, tu sempre está adiantado. Eu disse, os meus relógios são adiantados, porque sempre procuro chegar no horário no serviço, sempre procuro chegar no horário na igreja, nos compromissos que eu tenho, gosto de chegar antecipado, porque é uma primícia. Porque se eu falei que eu vou estar lá 7h30, 7h30 eu tenho que estar. Depois eu não posso, um pouco antes tudo bem, mas até 7h30 eu tenho que estar naquele compromisso. Nós temos que ter esses princípios dentro do nosso coração, de que a nossa palavra tem que ter valor. Se você falou que vai fazer, faça. Quantas vezes, né, como o missionário faz obra, cuida do departamento de missão da igreja, quantas vezes marco coisas, às vezes até muitas coisas, às vezes me dá aquela vontade de querer pular aquilo, mas não. Se você falou, você tem que cumprir. Por isso que muitas obras hoje, eu sempre digo, quando eu puder ir, eu vou, mas eu não pego o compromisso que eu não tenho certeza que eu vou conseguir cumprir, porque a minha palavra tem que ser sim ou não. A sua palavra tem que ser sim ou não. Coloque isto em prática sobre a tua vida. Não jure demasiadamente demais ou loucamente. Pense em tudo que você for prometer, tudo que você for fazer. Porque a nossa palavra, ela tem que ser sim, sim, não, não. Por que que Jesus espera dos seus discípulos ajam dessa maneira? Para que a gente tenha confiabilidade diante das pessoas. Porque como é que a pessoa vai criar uma confiança na minha autoridade espiritual se eu digo para ela, hoje me convém pousar na tua casa? Aí alguém me liga para outro evento, outra coisa, eu deixo de ir naquela casa. Que confiabilidade eu estou passando? Quando Jesus dizia, me convém pousar na tua casa hoje, como disse para Zaqueu, Jesus cumpria. Tudo que Jesus falava, ele cumpria. Tudo. Se ele dizia que ia em tal lugar, ele ia. Ele tinha compromisso, fidelidade. É princípio. Nós somos imitadores de Cristo, a sua palavra. Eu lembro, e aí me vem, se eu não me engano é João 11, que vai falar da ressurreição de Lázaro.
Jesus disse para o mensageiro: esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Chegou lá depois de 4 dias, Lázaro morto. Já não havia mais esperança, mas ele tinha lançado uma palavra. E a palavra de Jesus, ela é fiel, que não era para a morte, era para a glória de Deus. Então Lázaro já ia ressuscitar, porque estava sob a autoridade da palavra de Cristo. O poder da palavra, o poder das nossas promessas tem. Eu sempre digo para os meus discipulados, para os que eu discipulo, que nós temos que nos preocupar o dia que Deus parar de fazer promessa. Porque enquanto Ele promete, vai se cumprir. Se eu andar no seu caminho, no seu propósito, como ele sempre se levantou, quando ele se levantou para Moisés, para Davi, para Salomão, para Josué, ele sempre diz: se aplicaste no teu coração a ouvir as minhas leis e os meus mandamentos e praticar e não te desviar, aí ele começa a promessa. Se nós estamos na presença do Senhor, como Ele nos pede, como Ele nos ordenou, descansa o coração, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E isso nós temos que trazer para nós também. Tudo que nós falarmos, tudo que nós projetarmos, tudo que nós dissermos, temos que cumprir. Se você de alguma forma, na fraqueza ou na ignorância tem pecado nesta característica, neste atributo, peça perdão para Deus, para Jesus Cristo hoje, e comece a partir de agora a cumprir com tudo aquilo que tu fala. Por isso Jesus diz, sim, sim, não, não, porque tem coisas que nós vamos dizer não, porque não está ao nosso alcance. Então vamos ter que dizer não. Então vamos ter que já dizer. Se você não tem certeza, se alguém chegar e dizer assim, irmão, eu queria que tu fizesse 3 madrugadas comigo. Se tu não tem certeza que tu vai conseguir, já diz, irmão, desculpa, mas agora não dá. Eu não estou preparado. Porque se tu disser que tu vai fazer, tu vai cumprir até o final. Às vezes o nosso elevo espiritual, a nossa vida espiritual, ela não está evoluindo, ela não está crescendo, eu não estou mudando porque eu estou pecando nisto. Porque toda palavra